simplesmente para assistir o culto, mas para prestar culto. Então, sobre tudo aquilo que for falar e os hinos que forem entoados aqui, para que você possa ter em mente que você veio aqui cultuar o Senhor, muito mais do que assistir, você veio participar, você veio cultuar, e seja atento a tudo que Deus tem para esse tempo aqui, para cada um de nós. Amém? Então vamos iniciar o culto orando, falando com Deus. Logo após o ministério de louvor estará com a oportunidade. Pai, mais uma vez nós estamos diante do Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor trouxe a cada um de nós aqui em segurança. Chegamos bem, Senhor Deus, chegamos em paz. E pedimos a Deus que a tua presença se faça, ó Deus, aqui no nosso meio, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, aqui em nosso meio, Pai. Senhor, aqueles irmãos que estão vindo, Senhor, para que o Senhor traga eles protegidos pelas tuas mãos, Senhor Deus, para que possam chegar bem. E que ao término desse culto, Senhor Deus, e desse congresso, possamos sair daqui, Senhor Deus, diferente de como nos entramos, dispostos, ó Deus, a servir ao Senhor, Deus, com mais amor, dispostos, Senhor Deus, a entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Fica conosco, Deus, perdoa os nossos pecados, dirige as nossas vidas e abençoa as nossas famílias no nome de Jesus. Amém.
lugar, no lugar de adoração ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus.
Queridos, hoje nós estamos no segundo dia do Congresso dos Homens. Nós estamos com essa programação na responsabilidade da União Masculina da Igreja. E nós temos como tema Homens para esse tempo. E ontem nós tivemos uma programação com esse tema voltado para esse como participação da Igreja da Gama. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falarmos da necessidade de termos homens comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o reino, comprometidos com a família, homens para esse tempo. Eu quero convidar os irmãos a nós, nesse momento, recitarmos o tema e a divisa desse congresso que nos foi proposto. Nós vamos dizer primeiramente o tema: homens para esse tempo. Todos. Homens para este tempo. Agora vamos só os homens. Vamos lá? Homens para este tempo. Agora a divisa, todos. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, que ser homem. Amém. Vamos entoar o hino de número 450. Essa
canta os louvores que são bons, desfazendo. Mas às vezes quando a gente pega um hino do cantor cristão assim, que às vezes a gente já nem lembra e a gente canta, dá um sabor especial, né? Mas eu quero nesse momento convidar o grupo Renovação. Estará com a oportunidade, nesse momento, de entoar alguns louvores. Boa noite. Boa noite. Graças e paz de Jesus. Leandro pediu para você sentar, mas eu acho que não vai ficar bom você ficar sentado, né, Leandro? Então vamos ficar de pé. Se você não cumprimentou a pessoa que está no seu lado, na sua frente, aproveite, dá uma boa noite, seja bem-vindo. Dá graça e a paz de Jesus. Nós estamos aqui simplesmente para fazer uma coisa: louvar e agradecer o nome do Senhor. Nós vamos fazer isso para a glória e para a honra dele.
nesse momento, convidar todos os homens da Igreja Batista Monte Oreb que se encontram aqui para virem aqui à frente. Os homens têm trabalhado, estamos aí, o irmão Daniel está na presidência, como presidente dos homens esse ano, e nós temos trabalhado, nós temos caminhado no sentido de servir ao nosso Deus de uma maneira melhor. Todas as terças-feiras, os homens têm se reunido aqui na igreja a partir das 19 horas. Né? E nós estamos, nesse período, assistindo a série, né? The Chosen, os escolhidos. E toda terça-feira a gente vem aqui, a gente assiste um episódio, a gente come uma pipoca, depois a gente tem aquele debate, aquele bate-papo a respeito daquilo que nós vimos, a respeito daquilo que nós ouvimos, a respeito daquilo que a Bíblia nos diz, a respeito daquilo que foi visto. Então, se por acaso você é homem, se você pertence à Igreja Batista Monte Oreb, se você ainda não fez isso, está estendido o convite, venha estar conosco às terça-feira a partir das 19 horas. E eu tenho certeza que vai ser bem proveitoso. Eu quero convidar o Daniel para vai dar uma palavra agora. O Daniel tem trabalhado
Glória a Deus, amém? É tão lindo ver um grupo assim de homens reunidos, trabalhando. Irmãos, confesso que há uma dificuldadezinha, mas o Senhor, Ele está no controle do barco. E quando Ele está no controle, não medo, né? Vamos seguir o segredo e o trabalho. Como o nosso pastor diz, até completar a missão, né, pastor? Bom, então, nós temos uma homenagem a fazer, que é simplesmente falar aqui algumas palavras de agradecimento. Coisa muito rápida. E logo depois, os irmãos prestem atenção ali no nosso data show, vai estar passando umas fotos antigas e recentes da nossa amada organização. Amém? A Deus oferecemos o nosso culto de louvor e adoração. Agradecemos a Deus por mais esse congresso. É necessário que nós atiremos, não para mais um trabalho, mas para um trabalho em conjunto com todos os irmãos, visando o alvo. E o alvo é Cristo Jesus. E assim, completando a missão. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa organização. Que o nosso Deus, a cada dia, nos dê força e sabedoria para sermos homens para esse tempo, cheios do Espírito Santo. Obrigado ao pastor Cleide, à sociedade de homens da Igreja Batista Monte Velho e a amada igreja. Para que não fiquem só em minhas palavras, deixo 2 versículos da palavra do Senhor que se encontram em Colossenses 3, capítulo 3, 16 e 17. Colossenses 3, capítulos 16 e 17. E diz assim: a palavra de Cristo habite em vós, ricamente em toda sabedoria, e ensinai-nos e admoestai-nos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. 17. E tudo quanto fizestes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus. Agora vamos.
Quem vai pegar agora? Walter. Júlio? Walter. Vamos, junto com o renovação popular, o hino de número 422. Pode ficar de pé. Irmãos, Podem? vamos ficar de pé. Vamos cantar. dedicação de vendas e bens, assim também estou falando um pouco de missões. Boa noite, irmãos. Depois de uma apresentação dessa, homens venceram, esses homens todos
estando aqui à frente. Aí eu fico pensando aqui, ó, cadê o líder dos homens? Nosso irmão Daniel. Vamos completar a missão. Isso é um chamado para todos os homens, todos os homens, e todas as pessoas. E Jesus, ensinando, ele fala lá em Mateus 28, você pode colocar para nós, cara, por favor? Mateus 28, 19, 18, 19, 20, ele faz um pedido para a gente. Ele dá uma ordem, é isso? E a ordem dele é: Jesus aproximou-se e se falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha a ordem de Jesus nos dá, para que nós possamos estar fazendo discípulos, para que nós possamos estar ganhando almas para Jesus. E eu fiquei aqui quando estava aqui viajando, porque quando os homens estavam aqui, se todo homem tiver um compromisso de ganhar não vai ter espaço aqui. Não vai ter espaço. Porque isso que Jesus nos ensinou e quer que nós venhamos a fazer. E o tema desse ano é muito sugestivo. Vamos completar a missão. Que nós possamos entender esse momento tão precioso da nossa vida. Ah, os missionários estão aos campos? Sim, mas eu não posso ir ao campo, por exemplo. Eu não posso. Eu não posso contribuir. Mas eu posso falar uma coisa para você. Você pode orar? Você pode orar. E se você tiver mais fé ainda, você pode contribuir. Sabe por quê, irmãos? Quando nós falamos de contribuir, nós não estamos aqui exigindo que ninguém faça nada. Nosso alvo é de 7 mil reais. Hoje nós somos de quanto, irmão Raquel? 3.586. 50%. E a nossa campanha de missões termina no terceiro domingo do mês de maio. Falta o quê? 15 dias? Quem sabe conta é rapidinho. Falta mais ou menos isso, né? 15, 20 dias, né? Então, nós precisamos alcançar o nosso. Mas não é alcançar pelo Moisés, pelo pastor, pelos promotores de missões, mas é alcançar para que vidas lá fora sejam alcançadas. Que aqueles missionários que saíram daqui, largaram tudo, e estão aos campos, eles possam ter recursos para que possam estar falando do amor de Jesus. Então, esse é um desafio. Se você olhar no banco agora, atrás do banco, tem um envelope de missões. Agora nós vamos estar passando por um momento missionário, um momento de dedicação de tribos. E se você tivesse esse desejo de contribuir para missões, abençoando aquele missionário que está na miséria, aquele missionário que tem vários países, na Ucrânia, na Rússia. Talvez a gente fique assim, pô, mas o missionário na Rússia, o que você está fazendo? Nós devemos orar por eles também. Porque Deus vai fazer uma obra, eu creio nisso. Então, se você puder ofertar missões, você não está ofertando para mim, para o pastor Cleiton, nem para a Igreja Batista Contrária. Esse dinheiro será enviado para missões mundiais, para abençoar seus vidas, em nome de Jesus. E eu quero fazer já um convite a você. Dia 13 de maio. É 13 de maio, Raquel? 13 de maio. Nós teremos uma festa missionária. Vocês todos estão convidados. Né? Cadê o Jaco, Antônio? Vai ter caldo de cana com pastel frito na hora, não é isso? Maravilha! Maravilha! Então, meus irmãos, nesse momento, vou passar a palavra ao Ministério do Louvor e continuar. Então, esse momento é o momento que você está fazendo, devolvendo ao Senhor aquilo que lhe pertence. Momento de dedicação, de vidas e belas. Mas tem também os missionários, o envelope saiu. Lembra dos missionários?
que Deus vai abençoar cada um de forma muito especial. Ministério do Louvor. Glória a Deus. Algo novo. Amém? Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito
as crianças já virem aqui à frente, crianças de 9 a 12, todas as crianças aqui na frente, que estarão nesse momento participando do culto que é voltado para elas. Todas as crianças participam, né? As crianças vão agora subir para a sala lá atrás, onde elas estarão prestando o culto, assim como nós continuaremos o culto aqui. Elas vão, as suas professoras, prestar o culto a Deus lá em cima também. Quero convidar as professoras também. E dirigir ao pastor para estar orando por elas, logo a voz, está com a oportunidade de entregar aquilo que Deus já preparou. Nesse capítulo aqui de 1 Reis, capítulo 2, essa passagem que bastante o rei Davi, ele dá algumas orientações para Salomão, a gente vai ver que tem uma continuidade de uma dinastia. Jesus vem dessa dinastia, raiz de Davi. A gente olha lá a gente não pode ler muito para ele, na genealogia, vai olhar para ver tudo bonitinho. A gente vai ver que tem uma continuidade dessa dinastia, principalmente que não tem só interesses ali relacionados ao povo, tem muitos outros interesses envolvidos. E quando a gente começa a ler esse texto, a gente começa a ver que existem pessoas muito preocupadas com o poder. E ali a gente tinha homens que estavam em volta de Davi, em torno de Davi, que estavam preocupados apenas
consigo mesmo e com o poder. E o mais interessante disso tudo, que eu começo a tirar e entender para mim, para a minha vida pessoal mesmo, é que a Bíblia, ela não omite nada. A Bíblia, ela traz a verdade do aqui mesmo. Isso é muito bom para a gente. A gente precisa aprender com a Bíblia. A Bíblia não está omitindo nada, está mostrando para a gente as coisas como elas são. E a gente vai ler 1 Reis, capítulo 2, no verso 1. E a gente vai estar discorrendo vários versículos ao longo dessa mensagem. Eu preciso que você preste muita atenção, principalmente nesse primeiro momento de introdução, nesse primeiro tópico, porque ele vai desenrolar o resto da mensagem para a gente nessa noite. 1 Reis, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: quando se aproxima o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo. E aí vai começar a história. Sua palavra está sendo explanada nessa noite, Senhor. E sem a sua palavra, a gente não pode ir a lugar nenhum. Pedimos que o teu Espírito continue conosco. Pedimos que tudo que nós estamos fazendo aqui possa chegar no seu trono da graça. E o Senhor aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, e que a gente saia daqui edificado pela palavra que faz a gente crescer. Palavra do Senhor, em nome de Jesus. Homens para esse tempo precisam olhar no retrovisor de 1 Reis e seguir os bons exemplos e não prestar atenção nos exemplos negativos que está sendo colocado também aqui, para não cometer os mesmos erros. Hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender que homens para esse tempo têm uma grande chance de abençoar a vida de outras pessoas que estão à nossa volta. Homens para esse tempo precisam entender, precisam estar prontos e receptivos ao que Deus está falando para cada um de nós. Homens para esse tempo precisam ser homens de Deus. Homens para esse tempo precisam ser homens de Deus. E para a gente começar a nossa mensagem, o primeiro tópico dela diz o seguinte: homens para esse tempo não podem ser vingativos. 1 Reis capítulo 2, de 28 a 35, diz o seguinte. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, a Graça vai. É um texto grande, mas a gente precisa prestar atenção nele. A morte de Joabe. 1 Reis, capítulo 2, de 28 a 35, diz o seguinte: quando esta notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha sido desviado para seguir Adonias, embora não tivesse desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor, pegou nas pontas do altar, e alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. A gente vai começar a entender aqui um pouco mais quando a gente for para falar para o livro de Samuel. Aí a gente vai entender porque ele está fazendo isso aqui tudo. E continua aqui o livro, falando para a gente. Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, saia daí. Presta bem atenção. Esse texto aqui a gente precisa ir com ele por partes. Naquela época a revelação não estava sendo completa, não era completa ainda, o Messias não havia chegado. Então o representante de Deus na terra era o rei Davi, Israel, teocracia. A gente precisa entrar nesse mundo para a gente poder entender o que está acontecendo. Daqui a pouco eu vou chegar lá por que ele estava correndo de Salomão. Mas vamos continuar aqui para a gente entender. O 31 diz o seguinte: Salomão ordenou: faça o que ele disser, mate o sepulcro, para que você tire de minha casa, da casa de meu pai, a culpa do sangue de Joabe. Joabe derramou sangue sem razão. E verdadeiramente isso aconteceu. Daqui a pouco a gente vai ver isso.
Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Assim, o sangue deste recairá sobre a cabeça de Joabe, sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas Davi e a sua descendência, a sua casa, o seu trono, o Senhor dará paz para todo sempre. Vou ficar por aqui. E a gente precisa voltar para a gente entender o que está acontecendo. Davi foi entronizado rei, mas as coisas não é só. Davi é rei agora de Israel. Tu acha que quem estava na dinastia de Saul ia aceitar isso de maneira fácil? Claro que não. Então, existiu uma guerra entre a família de Davi e a família de Saul. E nessa família de Davi, a gente vai precisar pensar bem aqui, para a gente encaixar tudo bonitinho. Vemos que dentro dessa guerra, na casa de Saul, quem liderava era Abner, e na casa de Davi, quem liderava era Joabe. Durante esse tempo de guerra, Abner, que era o líder da casa de Saul, mata o irmão de Joabe. E o nome dele cadê o nome dele? Asbel. Então preste atenção. E lá no texto é muito interessante, que Abner fala para Asbel assim: cara, vai para outro lugar, não fica atrás de mim, porque senão eu vou ser obrigado a te matar. Ele não queria matar, mas só de guerra, situação de guerra. Quem sabe o que é uma situação de guerra, sabe o que é uma situação de guerra. E nesse processo todo, esse irmão de Joabe continuou seguindo aí Abner. Conclusão: Abner matou Asbel. E Joabe não aceitou isso de maneira nenhuma. E aí acontece que tem um fato ocorrido nesse processo todo lá em Samuel. Se vocês verem por isso, você pode olhar, mas eu estou juntando para a gente tentar entender por que Samuel está mandando acabar com Joabe. E aí Abner vai entregar: não, a gente vai parar com essa guerra, a gente vai fazer o que Deus está mandando a gente fazer, e você vai ser o rei de Israel, a gente vai unificar tudo, beleza, vai ficar tudo certo. Só que Joabe descobre que Abner vai até Davi. E quando Abner vai até Davi, Joabe fica furioso e faz sentido. Ele teve aqui, por que você não acabou com ele? Não, porque ele vai fazer um tratado de paz e vai acabar a guerra, que vai acabar. Vai dar tudo certo. Joabe arruma uma cilada para Abner e mata ele covardemente. E se você continuar ali no texto, você vai entender que Davi fala assim: por que você fez isso? Ele já tinha feito um tratado de paz, já estava tudo certo, e tal. Esse sangue, eu não vou pagar por ele. E aí a gente tem aqui uma situação muito complicada, uma situação de vingança. E o que eu quero dizer para você dentro desse texto, dentro desse primeiro tópico, para você pensar que um homem, nesse tempo, ele não pode ser vingativo. A gente está vendo muitas coisas que acontecem no nosso tempo que são estranhas. Para a gente é difícil entender, às vezes, o que é a propiciação. Quando a gente olha para o judeu matando o cordeiro, naquela época, e pegando o sangue e purificando, a gente não consegue entender porque é uma questão cultural. Então, o sangue significava purificação. Então, nós fomos purificados com o sangue de Jesus. Alguém tinha que pagar o preço. E da mesma forma, esse pessoal ia fazendo tinha toda essa trajetória. A gente precisa entender que nesse contexto, a revelação de Deus era progressiva. Ainda não existia o Messias. Olho por olho, dente por dente. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava. Mas o Messias veio, acabou com esse negócio. E a gente começa a perceber que a maneira que os caras tinham de se colocar ali para entender a vontade de Deus, porque era um grito mesmo, era assim mesmo, era uma pancada. A gente vê o que acontece na tomada de Jericó. As coisas aconteciam dessa forma, é uma questão de cultura, é uma questão de tomar
mas o Messias chegou. Acabou. E a gente precisa continuar. A destruição dos adversários foi um meio que naquele momento, antes da revelação, era para se cumprir o propósito de Deus naquele momento ali, da história. E a Bíblia não está muito preocupada. A Bíblia está preocupada em mostrar para a gente sobre a vontade de Deus. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês, isso aqui é muito sério. Você acha que vai ser diferente quando os juízos de Deus descer sobre a terra? Eu queria que você pensasse muito sobre essas coisas. Aqui a gente está vendo as coisas humanas, ainda a revelação era progressiva, eles não conseguiam enxergar, mas eu queria que você entendesse um pouco mais do que está para acontecer. E aí o Messias vem, aparece porque todo mundo está fazendo tudo errado. O Messias aparece e bota tudo na linha de novo. E minha é a vingança, conforme o texto de Romanos capítulo 12, verso 19. E aí vai colocando, tudo tem a revelação direitinho, e não precisa fazer nada disso mais. Acabou, não precisa, acabou esse negócio. Mas o que a gente precisa entender quando a gente olha para esse plano de fundo, a maneira que era estabelecida para que as coisas acontecessem de acordo com a vontade de Deus, porque aquele era o ungido. E a ideia daquele que era ungido é que ninguém podia tocar no ungido. E o povo não tinha, era barbárie, não tinha uma conversa. Quando você pegava o seu inimigo, você tinha que matar o seu inimigo. Dificilmente você ficava com o seu inimigo vivo. Mas eu quero que você olhe que eles ultrapassavam isso. E Joabe ultrapassou. Joabe, ele cometeu várias atrocidades, principalmente a vingança, a covardia. A luta entre o irmão dele e ele, esqueci o nome do outro, do Abner, era justa, porque era guerra. Mas o que Joabe fez foi covardia. Um homem, para esse tempo, não pode ser covarde. Um homem, para esse tempo, não pode ser um homem que vá se vingar das coisas. Se você virar para alguém e falar assim, vou fazer isso com fulano, porque eu quero me vingar dele por causa disso, preste atenção. Se você é crente, você precisa rever quem você é. Porque conforme eu falei para você em Romanos 12, 19, o Senhor é a vingança. O que está sendo colocado aqui para a gente não é aquela forma de escolher, são valores. Ali mesmo daquela forma estranha que a gente não consegue entender, eu confesso a você que eu também tenho muita dificuldade com isso, mas tem um valor que ele ultrapassou, foi a covardia, foi da vingança, da maldade. E se não me engano, lá em 2 Samuel também, eu não me lembro agora qual é o endereço, que está falando assim, Davi e seus seguidores e Joabe. Eu não posso afirmar porque eu não estudei essa parte. Ou seja, mas não bota Joabe como seguidor de Davi. Isso é interessante. Quando eu estava estudando, eu percebi isso. E aonde que eu quero chegar para a gente fechar esse ponto? Primeiro, as coisas de Deus são as coisas de Deus. Eu já falei para você em algum momento. A gente não tem que entender Deus, a gente tem que conhecer Deus. Porque se a gente tentar entender Deus, a gente vai ficar louco. E se a gente deixar de conhecer Deus, a gente não vai ser mais crente. E segundo, o que eu quero dizer para os homens que estão presentes nessa noite, os homens que são homens de Deus, os homens que querem levar o Evangelho a sério, tem um coração limpo diante de Deus, pois a revelação completa do Senhor já se fez. E o que a gente precisa fazer nesse momento é depositar todos os nossos sentimentos em Deus. Ah, pastor, mas o cara me deu um calote. A gente vai entender que tudo vai poder prestar dinheiro. Isso é problema todo.
Ah, pastor, mas fulano fez isso. Mas você não pode pagar mal com mal. O Messias já se revelou e dele é a vingança, a justiça, o juízo. Você vai reproduzir o que ele reproduziu. Pô, mas essa palavra é muito difícil, mas quem falou que tem coisa fácil dentro do reino de Deus? E cada dia que passa, a gente tem visto justiça com as próprias mãos. E cada dia que passa, a gente tem visto vingança. A gente tem visto atrocidade em cima de atrocidade, porque a gente pode trocar essa palavra de vingança com dar um troco. A gente pode trocar essa palavra de vingança e falar assim, pô, eu não levo desaforo para casa. A gente pode usar várias coisas para a gente justificar. E às vezes eu vou até te falar, é até legal, mas está fora do padrão que Deus quer colocar para a gente. No Velho Testamento, Jesus foi questionado certa vez sobre que a palavra dizia era olho por olho, dente por dente. E ele falou assim, ame os seus inimigos. Mateus 5, 4 a 4. Homens para esse tempo precisam abrir os seus corações e entender, parar com esse negócio, porque se você está sendo regido por algo maior do que você, se teu coração está pulsando como o coração de Deus, você vai cumprir o que Mateus capítulo 5, verso 44 diz: eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que perseguem você. Não tem esse papo daqui da gente se vingar, eu vou me vingar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, e é muito sério que eu vou falar para você. Se o seu pensamento for esse, deixa eu dizer para você, e eu vou pegar pesado agora, nem crente você é. Eu vou pegar pesado sim, nem crente você é, porque você não está pensando nem na possibilidade. Será que eu estou fazendo isso? Se você já decidiu no seu coração, me desculpe, meu irmão, mas você precisa mudar o seu pensamento. E você precisa ser um homem, conforme está sendo colocado para a gente, para esse tempo diferenciado no nome de Deus. Precisamos de homens de Deus para esse tempo. E homens de Deus para esse tempo vão mudar o rumo de uma sociedade. Não é um texto muito fácil, não é uma palavra muito fácil, mas quem falou que ser crente é fácil. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você: homens para esse tempo precisam ser corajosos. 1 Reis, capítulo 2, verso 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Eu quero falar para você, toma vergonha na tua cara, seja homem. Quantos já ouviram esse negócio aqui? Ouviu isso aí? Já ouviu, Daniel? Seja homem, pô. Homem não chora, mentira, homem chora assim, tá? Chora assim, eu chorava, eu choro até hoje. Dependendo da música que vão tocar aqui, da mensagem, eu vou chorar. E a mesma palavra que a gente vê lá em Josué, capítulo 9. A ideia aqui é de assim, eu estou colocando uma coisa na tua mão, meu filho. Eu estou colocando um reinado na sua mão que está vindo, que eu recebi de Deus. E agora seja forte e corajoso. Parece que a mesma coisa está ecoando agora aqui, quando Davi está falando para Salomão. Nesse primeiro ponto temos uma informação importante que a gente não pode deixar de falar para os irmãos. Davi reconhece que precisa fazer a passagem de bastão. Davi está reconhecendo que, mesmo com toda a dificuldade que é ser rei, porque não é fácil ser rei, há vários interesses, ainda mais em Babilônia, porque assim, o termo que eu estou usando, Babilônia, não significa que Davi é rei de Babilônia. Babilônia, principalmente no Apocalipse, significa que é todo aquele lugar que está fazendo as coisas que não estão voltadas para Deus. Como dizer, Israel não está fazendo as coisas que estão voltadas para Deus. De interesses escuros aí. Tanto é que Salomão tem 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubeiros, acho que é isso. E aí tudo por interesse, tudo por política, tudo. E aí o cara mais sábio do mundo acaba se perdendo, porque de repente conseguiu uma orientação. Mas eu não quero chegar nisso aqui agora. Eu estou falando especificamente no que Davi fala para ele: seja homem, seja corajoso, encare a situação que você precisa encarar. Homens para esse tempo precisam ser homens corajosos. O contexto daquele momento era um contexto de
poder, de continuidade, de uma dinastia, que tinha muita coisa em jogo. O que a gente aprende com esse texto é que homens de Deus para esse tempo são homens que precisam continuar a missão. E continuar a missão, no nosso caso aqui, é passar o Evangelho à frente. É discipular os nossos filhos. É ter coragem de poder encarar e olhar para a sua esposa e falar a verdade sempre. Homens para esse tempo precisam de coragem para enfrentar as dificuldades que a vida oferece. Homens para esse tempo precisam entender que estão cercados de desafios, sejam eles familiares, sejam eles profissionais, sejam eles relacionais ou de qualquer espécie. O mais importante para a gente entender é que os homens para esse tempo precisam ser homens corajosos. E se a gente não entende isso, a gente vai sucumbir diante dos desafios que a gente tem que enfrentar. Muitos de nós acordam muito cedo para fazer as nossas atividades, para levar um pão de cada dia. Se você desistir de fazer isso, você está comprometendo e colocando toda a sua família em xeque. Não tenha coragem de continuar cuidando, trazendo a provisão necessária para a sua casa. Tenha coragem de perder um tempinho da sua vida, que eu acho que isso não é perder tempo, de ganhar um tempinho da sua vida para conversar com seus filhos. Tenha coragem de ter um tempo de conversa franca e aberta com a sua esposa. Tenha coragem de enfrentar as dificuldades de uma rotina do trânsito no nosso estado, que é uma loucura. Tá certo? Motorista, fala fora de ponto. Não é isso? Tenha coragem para continuar e fazer o seu trabalho. E aí eu podia citar várias situações que nós precisamos de coragem para enfrentarmos em nosso dia a dia. Mas o que eu quero deixar aqui, o texto está colocando para mim e para você: seja forte e seja corajoso. Não usando o texto mais de Davi, mas usando de Josué, porque o próprio Deus fala com Josué: homem para esse tempo, seja forte, seja corajoso. Não pare, nem se desanime, porque eu estou contigo por onde quer que você andar. O que esses homens para esse tempo precisam entender é que é necessário coragem. E aí, homens para esse tempo, eu falei de situações da vida, rotina. E agora eu quero abrir o leque para uma coisa muito maior. A gente não pode esquecer que quando Josué tem uma característica ali da terra prometida, Salomão tem uma outra característica da ordem ali do seu pai de reinar sobre Israel, e nós temos a característica de ser o líder espiritual da nossa casa. Homens para esse tempo precisam ser homens que assumam, que tenham coragem de assumir a cabeça da casa. E aí, cara, não tem muito o que falar sobre isso. Se a gente não está assumindo essa situação, é porque deve ter alguma coisa de errado. Mas eu quero insistir na orientação que é dada para mim e para você diante desse texto. Uma hora a gente vai passar, a gente vai embora. E o que a gente vai deixar para o nosso filho em relação à vida espiritual? E o que a gente vai deixar para os nossos familiares em relação à nossa vida espiritual? Porque isso é muito sério. Um homem para esse tempo precisa erguer o altar espiritual da sua vida. E nesse altar espiritual ele vai atingir as pessoas que estão à sua volta. Mas é necessário ter coragem para fazer esse negócio.
Em maio a gente vai começar um trabalho. Toda segunda-feira. Um culto de família. Eu já vou abrir logo para a gente entender que vai estar calhando, vai estar tudo. Queria guardar segredo, não consigo guardar segredo. Não, estou brincando, estou fazendo nada. Então, é nesse nível. 8 horas da noite, uma segunda-feira. Você vai sentar com a sua família. Vai orar. Depois eu vou apresentar tudo bonitinho. Vai cantar um louvor. Vai ler a palavra. Vai escutar ali. No máximo 15 a 30 minutos. Nada absurdo. Sabe para quê? Acender a chama do nosso altar. E tem que ser você, homem. Tem que ser você a puxar esse negócio aí. Tem que começar por você. Ah, mas eu trabalho na segunda, mas eu trabalho na terça, na quarta. A segunda-feira vai ser só um parâmetro. Mas o dia que você quiser, vai ser importante que você está ali. A gente tinha um problema muito sério na casa, que entrava, saía, entrava. Domingo a gente falava assim, não, domingo a gente vai te ver junto. Aí você estava todo mundo na mesa, e a gente ia junto, a gente orava um para cá para o outro, a gente orava. Eles não deixavam de orar, porque eu, quando eu orava, demorava muito tempo, estava todo mundo com fome. Aí não, deixa eu falar não, porque vai demorar muito tempo orando. Mas é isso, é coragem para a gente assumir a nossa responsabilidade como homem na sociedade. E a gente assume essa responsabilidade como homem na sociedade, em primeiro lugar, dentro da minha casa. Coragem para a gente assumir essa resposta. Terceiro, homens para esse tempo precisam guardar a palavra. E aí eu vou lá para 2 Reis, versos 3 e 4, que diz o seguinte: guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos. Gente, isso aqui não é opcional, não, tá? Guarde. Se tu não fizer, isso aqui vai dar ruim. Ele continua: caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, condicional: se tu fizer isso aqui, vai dar bom. Você será bem sucedido em tudo o que fizer, por onde quer que você for. Eu falo: e o Senhor confirmará a promessa que me fez, se os seus filhos guardarem os seus caminhos, andando diante de mim, fielmente, de todo o coração, de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor no trono de Israel. Há uma posição aqui. Eu acho que Salomão se perdeu no meio do caminho, porque Jeroboão fez aquela loucura toda e dividiu o reino em 2 reinos do sul, reino do norte. Ninguém quis seguir mais nada. E quando não quis seguir mais nada, dividiu o reino, deu o exílio. E a gente já sabe dessa história, isso já é uma outra história. Aqui, irmão, homens para esse tempo precisam guardar a palavra de Deus. Davi está instruindo o seu filho para que ele tenha aliança com Deus. Homens para esse tempo precisam de aliança com Deus. E a aliança com Deus é por meio da obediência, que é a chave do reinado, não de Salomão, não só de Davi, mas é a chave para todo homem que quer seguir as Escrituras, que quer andar de acordo com a vontade de Deus. Ele vai mais além. Davi apresenta seu filho, o Deus vivo, o Senhor da aliança, e pede que ele o ame de todo o coração e ande nos seus caminhos. Ele não pede só para Salomão, ele está pedindo para a gente nessa noite. Ele está mostrando para mim e para você nessa noite que a gente precisa fazer com isso uma verdade também na nossa vida. Para todos nós. Andar nos caminhos do Senhor significa que Ele terá que buscar constantemente. Andar nos caminhos do Senhor para os homens desse tempo, homens para esse tempo, significa que a gente precisa depender do Senhor. Mas a gente é orgulhoso. A gente acha que o nosso braço é muito forte. Andar nos caminhos do Senhor tem a ver
olhar para o lado e falar assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Não deixa eu ir sozinho. Às vezes eu venho de lá. Nova da Sul. Às vezes eu só estou ali. Olha minha comida aqui, tá vendo? Esse negócio gostoso ali. Estou fazendo um quadro na casa, mas que negócio gostoso. De vez em quando eu vou ali com. Aí eu vou. Aí eu olho para cá, de lado, a igreja está aqui, né? A gente vai botar tanta igreja para ficar comigo aqui. Senhor, não me deixe sozinho. Não me deixe sozinho nesse negócio. Sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor para pastorear essa igreja. Eu não tenho força. Eu não tenho capacidade para isso. Eu dependo de Deus para pastorear os irmãos. Deus me deu inteligência, Deus me deu dons, talentos. Mas se eu não apresentar para Ele, falar o que eu faço, eu viro para a esquerda, eu viro para a direita, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou enrolado porque eu vou achar que eu vou conseguir fazer alguma coisa sem Deus nesse lugar. E isso aqui é a casa de Deus. Isso serve para a gente. A gente precisa mostrar para os nossos filhos que precisamos de uma aliança com Deus. Veja bem, não é só do blá blá blá. Meu filho, vem para a igreja porque eu vou para a igreja. Para com esse negócio. Vem para a igreja, porque aqui a gente vai aprender de Deus. E quando chegar em casa eu também vou te ensinar de Deus. Eu vou ganhar um tempo contigo. E a gente vai caminhando com Deus. E a gente vai investindo na vida do outro. Eu vou discipular você. E a gente vai, sabe, sua filha, seu filho. A minha filha parece muito mais comigo do que com a Vanessa. Se você conversar um pouco com a Camila, vai ver que ela tem toda a personalidade minha traçada. Porque ela andava comigo direto, ela em qualquer lugar. Nosso DNA precisa estar encostando no nosso filho. A gente precisa guardar a palavra, ensinar eles a guardar a palavra também. Essas crianças que passaram aqui, elas não são o futuro, elas são o presente. A gente precisa ensinar eles lá no culto infantil, a guardarem a palavra de Deus. Mas começa com os homens, porque foi dada a nós uma responsabilidade maior, se você não sabe. Obedecer a Deus precisa ser uma posição passada de geração em geração. Obedecer a Deus não pode ser somente, eu obedeço a Deus, meu filho obedeceu a Deus. Não, você tem que insistir, você tem que continuar, falando. Meu filho está lá no Fortaleza, está lá na escola de aprendizagem de Maria, está ralando. Tem que ralar, cara, tem que ralar. Mas todo dia eu falo para meu filho: te amo, estou orando por você, segue teu jogo aí que vai dar certo. E ele falou uma coisa para mim, senão eu fiquei muito feliz. Pai, eu oro todo dia de manhã. Até o último respiro. Eu lembro de Jó. A gente não sabe o que está acontecendo, então eu vou oferecer sacrifício. Eu não sei o que meus filhos estão fazendo, então eu vou continuar apresentando os meus filhos ao Senhor. Mas para isso a gente tem que aprender a guardar a palavra. Não importa por onde seu filho está andando, ele é seu filho. E a gente não vai desistir do seu filho. A gente não pode desistir dos nossos filhos. Não é só uma obediência sem reflexão, por imposição. É uma busca constante de santidade pelo conhecimento de Deus. Homens para esse tempo precisam entender que não é por obrigação que a gente vai buscar a palavra, é por prazer. Mas para isso a gente precisa se render. Tem que se render. Porque se tu achar que tu vai conseguir com a tua força, não vai. Não vai, porque por muito tempo eu estava na minha força. Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Nem andava, irmão. Aí eu falei assim: eu não consigo fazer nada disso. Aí eu comecei. Sabe para mostrar que o poder dele. Mas que o meu coração estava aberto para ele. Homens de Deus precisam ser o diferencial para o crescimento espiritual das gerações futuras. A passagem de bastão precisa ser feita com sabedoria vinda do alto. Deus te deu um cabeção, me deu um cabeção. Vamos usar o cabeção que Deus deu para a gente.
Vamos usar esse negócio aqui. Deus é inteligente, o Espírito Santo é inteligente, Jesus é inteligente. Vamos usar isso aqui com inteligência, para a gente ganhar as nossas gerações para a glória de Deus, como nós falamos, né? Para a glória de Deus, para a glória de Deus. 4 e último. Só tem 4. O pessoal está dando glória a Deus aí. Homens para esse tempo precisam reconhecer homens bons. Muito interessante essa parte desse texto, porque vem o conselho, vem agora aí o reconhecimento de pessoas boas, para você ver que era uma questão cultural, não era nada pessoal, era uma questão mesmo ali de obediência e tudo. Quando as coisas aconteciam de acordo com o que Deus queria, fazia sentido, você começa a ver sentido nas coisas, mas a justiça era feita dessa forma. E ele fala aqui, rapaz, isso aqui é muito legal, homens para esse tempo precisam reconhecer homens bons. E ele fala de Basilai, mas seja bondoso com os filhos de Basilai, os gileaditas, e que eles estejam entre os que sentem a sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. No momento de dificuldade, você vai olhar também no texto lá atrás, Davi estava correndo, e esse pessoal ajudou Davi. Ao contrário da vingança, coisa boa. Ao contrário de fazer o mal, meu filho, não faço mal, faço bem para esse cara aqui. Faço bem. Sempre quem cuidou de você. Faça o bem para quem sempre cuidou de você, seu pai e sua mãe. Meu pai, eu sou privilegiado. Saí da aeronáutica em 2001. Sem rumo, sem lenço, sem documento. Arrumei um emprego, uma das coisas estavam muito difíceis e eu queria fazer faculdade. Não sabia se eu fazia odontologia, não sabia se eu fazia história, não sabia se eu fazia educação física. Odontologia não dava porque eu já tinha filho, já era casado. Como é que eu ia fazer tempo integral para cuidar da minha família e agradar? Eu falei, não vai dar. História, eu falei, pô, tem que ler tudo, não vou ficar nesse negócio aí. Mas a educação física é mais fácil, que eu ferrei. Tudo quando era osso, tinha que estudar tudo aquilo. Eu falei, caraca, não é nada difícil, fácil nessa vida. E aí fui lá, estudei. Só que o pai falou assim para mim: pode ir que eu pago. Ah, mas não acabou não. Terminei a faculdade de educação física. Ela falei, pô. Aí fui falar com o meu pastor. Estava num local de missões também, um lugar muito difícil, onde eu estava na chácara. Aí eu fui falar com o pastor, eu estava saindo da educação física, e estava sentindo, eu tinha 3 atribuições da igreja que eu era membro. E lá naquela igreja que eu era membro, eu tinha 13 atribuições. E aí eu falei assim, eu acho que eu tenho que ir para o seminário. Aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça, eu vou falar, o pastor vai falar não, vai dar tudo certo, beleza. Fui falar com o meu pastor, falou, não, pode ir. Exatamente, preciso que você vá para o seminário. Eu falei, não, pastor, não está entendendo. Não, você tem que ir para o seminário também. Só que, pô, eu não tinha dinheiro para pagar o seminário. Aí comentei com meu pai. Pode ir, meu pai. Só tem detalhe, irmão. Meu pai não é crente, não. Meu pai é filho. Eu não tenho como pagar essa dívida do meu pai nunca teria como pagar. Ah, você fala assim, você pode com seus filhos, nós somos 3. Ele abençoa todos os 3. Então eu tenho que orar para meu pai todo dia, para que ele possa entregar a vida dele para Jesus. E eu quero continuar para a gente entender essa partilha da generosidade com esse moço, Basilai, é uma forma de gratidão, de reconhecimento, que a gente, como homens desse tempo, precisa ter pelas pessoas. A mãe só fez um bolo de aipim para mim uma vez. A irmã Selma me fez um suco de acerola. E tem mais gente que fez mais alguma coisa, mas eu não consigo dar. O Evandro traz um joelhinho bacana. Para mim, assim, foi. Brincadeira, meu irmão, brincadeira. Pessoas que cuidam da gente. Pessoas que vêm cuidando da gente, sabe? Em simples coisas, em coisas também maiores. A gente tem dívida de gratidão, mas não é assim, eu preciso pagar a pessoa, não.
Precisa ser natural. Eu não botei aqui, mas eu lembrei de uma situação muito legal. Lembra de Mefibosete? Que é descendente lá? Davi chama esse cara para ficar na mesa. Que é descendente de Saul. Olha só que loucura! Olha que negócio legal! E eu começo a ver essa generosidade partilhada, e a gente precisa se colocar nessa brecha, precisa nos colocar à disposição. Essa semana passada, eu tive com o Thiaguinho, faz uma conversa que eu tive com ele há muito tempo atrás. Ele estava lá no profissional, ele estava lá no Xerê. O Thiaguinho é um garoto do Ministério Esportivo que eu trabalhei lá em Benefiz, e hoje está no Fluminense, no futebol profissional. E ele contou um fato para mim muito interessante. Tinha um garoto que estava do Nordeste, eu não lembro qual o estado do Nordeste, só que ele estava voltando porque estava sem chuteira. Aí tinha que treinar a chuteira do garoto, mas não tinha dinheiro para fazer. Aí o Thiago pegou a chuteira dele, que não é jogador, deu uma chuteira para ele, o John Kennedy, que é jogador do Fluminense, falou para o Thiago assim: o menor, o que está ganhando? Não, porque aquele garoto ali está sem chuteira. Eu estou vendo que está dando uma chuteira para ele e tal, sei lá como foi. Aí o jogador foi lá, entregou a chuteira, mas o Thiago estava dando assessoria para esse garoto que é jogador do Fluminense, que está com a cabeça virada, sabe? E aí, ele viu a generosidade do Thiago, e aí, a generosidade do Thiago foi chegando aos outros. Isso vai, essa corrente ela precisa continuar, gente. Essa corrente ela tem que continuar. Deus está abençoando a nossa vida para a gente abençoar esse pessoal que está fazendo coisa que a gente não vai fazer. Isso aqui é muito sério. Tem gente que vai conhecer Jesus porque em algum momento você ofertou e aquela pessoa que estava lá no canto falou para ele, e você vai encontrar com essa pessoa no céu. Você lembra quando você fez a sua oferta de missões? Missionário tal que estava lá em Angola, que estava lá não sei aonde, então falou para mim Jesus, mas ele só estava lá porque você segurou a palavra para ele estar lá. Generosidade, bondade, coisas como essas precisam estar no nosso coração. Homens para esse tempo precisam esquecer as diferenças e começar a brotar de dentro do seu coração a bondade. Homens para esse tempo precisa parar de ficar arrumando celeuma a troco de nada e perder tempo com coisa importante. Quando os homens desse tempo têm uma busca constante por Deus, eles se preocupam não só em fazer bem aos que estão próximos, se preocupam em fazer bem para todos que estão à sua volta. Não importa se são maus, não importa se são bons. Você consegue reconhecer alguém que fez algo de bom na sua vida? Cara, eu não vou ter lista. Eu não vou ter lista. Por quê? Vai vir uma lista, vai vir uma lista. Porque se o fato de eu estar aqui é a bondade e a fidelidade de Deus na minha vida. De pessoas que investiram na minha vida. Estive na África do Sul em 2010. Uma oportunidade de pregar na África. Mas pessoas bondosas ofertaram na minha vida para eu poder ficar 21 dias na África do Sul para poder pregar o Evangelho. Minha vida mudou quando eu pensei que poder ficar na África. Lá eu descobri que meu campo missionário era Belfort Roxo. Homens para esse tempo precisam fazer com que o texto de Romanos 12, 21 se torne verdade nas suas vidas. Não se deixem vencer pelo mal. Completo. Exatamente. Promover o bem precisa ser uma meta dos jovens de hoje. Quero terminar. Cadê o João? Ele está fugindo de mim. Alguém chama o João. Quero solicitar para a gente cantar uma música. Quero deixar alguns versículos dessa conclusão para a gente. Quero que a gente pense sobre isso.
Provérbios 17, 24. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas o tolo volta os olhos para os confins da terra. 1 Timóteo capítulo 6, verso 11. Mas vocês, homens de Deus, homens para esse tempo, fujam de tudo isso, sigam a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Continua em Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Está certo aí, não é verdade? Cujo o nome era Jó. Este homem, olha isso. Quando eu leio esse texto, a minha perna treme. Este homem era íntegro, reto e temia Deus e se desviava do mal. Ele não é desse tempo, mas está escrito para esse tempo, para a gente buscar esse negócio aqui que o texto está mostrando para a gente. Miqueias 6:8. Ele já mostrou a você que é bom, e o que o Senhor pede a você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia, que ande humildemente com o seu Deus. Homens para esse tempo andam com Deus. E o último texto, João 9:31. Sabemos que Deus não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, este o atende. Para a gente praticar, homens para esse tempo precisam fazer o bem. Homens para esse tempo precisam ter coragem. Homens para esse tempo precisam praticar a palavra. Homens para esse tempo precisam multiplicar bons homens. Homens para esse tempo, levando a lei. Homens para esse tempo, Deus está dando uma oportunidade para a gente. Está investindo na gente. Está investindo na nossa vida para que a gente possa dar um fruto. Você não está aqui nessa noite à toa para escutar uma palavra do pastor. Você está aqui nessa noite para levantar e andar e para ser um bom Deus para esse tempo. Então vamos louvar a Deus. O pessoal aí está preparado? Está preparado? Vamos cantar um louvor antigo chamado Veste-me. Eu acredito que Deus quer fazer isso de uma maneira muito legal na nossa vida, muito bacana. Para isso, mantenha o seu coração aberto, mantenha os seus olhos atentos, os seus ouvidos bem apurados para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus quer investir na nossa vida. Vamos cantar de pé, convido você a ficar de pé, se assim você quiser. Senhor, o que tenho, o que sou, eu sabemos minha vida, sombras
para Deus investir na gente. Feche seus olhos. Ninguém está olhando para você. Ninguém está olhando para a sua atitude, porque é um momento pessoal com Deus. Eu quero desafiar você, homem para esse tempo, para a gente orar aqui na frente. Se você entende que você é um homem para esse tempo, se você entende que Deus quer investir na sua vida, eu quero convidar você a vir aqui à frente, que eu vou estar orando, mas já estou aqui, irmãos. Eu quero ser um homem que Deus invista na minha vida, para que eu possa fazer a diferença. Quero convidar você, homem. Eu vou me ajoelhar. Você fica à vontade. Fica à vontade. Porque eu preciso de Deus. Nós precisamos de homens que trabalhem no Evangelho, que mudem a história de suas famílias. Não pela sua força, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Continue com seus olhos fechados. Mas vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesse momento. E como é difícil, Senhor, às vezes. São tantas as demandas. O nosso coração às vezes parece que vai explodir. Porque é uma confusão de situações. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós conversamos com o Senhor, quando lemos a Tua Palavra, começamos a entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. E a gente começa a ver que nós não estamos sozinhos nessa luta, nessa batalha. Existem homens aqui, Senhor, que querem fazer a diferença nas suas casas, que querem fazer a diferença em uma sociedade, que querem fazer a diferença na sua igreja. Ah, Deus, o Teu Espírito Santo fale ao coração dos meus irmãos, como tem falado ao meu coração. Às vezes nos sentimos sozinhos diante dos desafios que o mundo tem colocado para cada um de nós. Mas vimos as orientações da Tua Palavra, conforme o Senhor fala ali para Josué, para a gente ser forte, corajoso, para a gente não desanimar. E a gente vem de joelhos nesse momento, pedir ao Senhor a Tua unção sobre as nossas vidas. Nós cantamos, Senhor, para o Senhor investir em nós, porque a gente quer honrar ao Senhor. Que isso seja uma verdade, Senhor, na nossa vida. Que a gente saia daqui, Senhor, convicto de quem a gente é, dependendo do Senhor. Homens para esse tempo amam o Senhor, se derramam junto ao Senhor, amam suas famílias, seus filhos, sua esposa, se compromete com a igreja do Senhor. Tem uma porção deles aqui, Senhor. Que a gente saiba da nossa responsabilidade para esse tempo. Usa a gente, Senhor, para a glória do Teu nome. Usa, Senhor, os homens da Igreja Batista Monte Oreb, para a glória do Senhor nessa localidade, no discipulado, na evangelização, na liderança. Muda a história da Igreja Batista Monte Oreb, uma igreja cada vez mais pujante, que depende do Senhor.
meus irmãos possam se comprometer com a palavra, com o reino e, consequentemente, com a igreja do Senhor. Nós vamos embora para as nossas casas. Que a gente morre nesse momento, Senhor, com um marco na nossa vida. Que a gente honre o Senhor com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista Monte Alegre, pelos homens que acompanham, pelas nossas mulheres, pelas nossas crianças. Que a gente continue fazendo a tua vontade, Senhor. Investe em nós. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo tome o seu povo até a sua segunda volta. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um bolo. É isso, Daniel? Você não vai embora, não. Você vai comprar à esquerda. Você vai comer um bolo. Isso aí. Vai apertar a mão. Vai dar um abraço. Pelo menos 5 abraços. Eu vou estar a porta com os irmãos. E foi muito bom ter você aqui nessa noite. Essa semana é uma semana de paz. Para a história do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Vamos em paz.